Eu vou conversar agora com o governador do estado do Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro, nesse período sensível, delicado e preocupante da segurança pública do nosso estado. Governador, muito obrigado por falar comigo, boa tarde. Eu conversei agora há pouco com o doutor Marcos Amin, nosso secretário da Polícia Civil do estado do Rio de Janeiro, e eu perguntei ao secretário o que estaria realmente por trás desses incêndios. 35 ônibus queimados ontem, estação do BRT e trem. Eu me levo para um pensamento diferente. Eu acho que tem envolvimento de outros nessa história toda. A sua inteligência apurou algo? O senhor pode falar algo para a gente sobre esses incêndios, governador? Vamos lá, Tino. Boa tarde a todos que nos assistem. O que aconteceu ontem, e é óbvio que é uma linha, mas a investigação jamais para por aqui, a investigação continua e ela vai dizer realmente o que aconteceu. Mas ontem nós tiramos de circulação um dos maiores criminosos do Brasil, Tino. Ele era um dos líderes da milícia, da máfia, da facção criminosa do Zinho. Ele era o 02 do Zinho. Mas muito mais que 02 do Zinho, ele era o senhor da guerra, o senhor das armas e aquele que era o responsável por juntar tráfico e milícia, formando assim as narcomilícias. Há quem diga que ele era o ponto de controle, de equilíbrio da facção. E por isso ontem, quando ele é morto, a facção tem uma reação completamente fora de contexto, muito acima do que sempre aconteceu. Nós tivemos a morte do Eco e de outros, e nunca houve algo, Tino, nem parecido em relação a isso. Então, o que leva a nós crermos que chegamos muito perto de pegar o Zinho. Pela primeira vez chegamos realmente muito perto, o trabalho de inteligência mostrava que ele estava ali. Foi uma operação em seguida da inteligência, aquilo que eu venho prometendo que será a atuação da polícia, a polícia com muita investigação, com muita inteligência, com muita tecnologia, mas sem deixar de fazer aquilo que é necessário, o uso da força quando se é necessário. Quando chegaram para prender o Zinho, houve reação por parte dos milicianos e esse líder, o TT, o Faustão, como quiserem chamá-lo, ele, num processo de reação, acabou sendo abatido pela polícia. Com certeza, é um duro golpe na facção que tem talvez o seu principal líder hoje, o seu principal comandante, tirado de circulação pela polícia e acaba reagindo de uma forma desproporcional. Eu queria me solidarizar a todos os trabalhadores, todas as famílias que ontem tiveram o seu dia atrapalhado, mas eu queria que você, cidadão, percebesse que nós estamos trabalhando com inteligência, com investigação e indo atrás daquilo que pode ser a verdadeira solução, que é a asfixia financeira, diminuição do poder bélico, ou seja, do armamento dessas facções e também prendendo ou abatendo os líderes para que a gente possa vislumbrar, Tino, dias melhores. Não adianta mais só entrar na comunidade dando tiro. Não é mais essa a ideia da polícia. É uma polícia com muita investigação, com muita inteligência, equipada para isso e se preparando para fazer a verdadeira guerra, que é contra os líderes, que é asfixiando essas máfias, essas organizações criminosas. Governador, o senhor não considera que ontem criminosos afrontaram o Estado, queimando 35 ônibus, estações do BRT e o trem? Considero sim, Tino, eles tentaram afrontar o Estado. A partir das 9 horas da noite, nós já não tínhamos mais nenhuma ocorrência. A investigação, já teve busca e apreensão hoje, a investigação pegará e a gente vai neutralizar esses criminosos. Eu não tenho a menor dúvida que essa reação deles, totalmente fora de contexto, ela vem por um desespero da polícia estar apertando o cerco cada dia mais, Tio. Governador, o senhor não acha que é uma solução muito simples prender, eu não digo que seja simples prender esses criminosos, e ainda mais para o Rio de Janeiro, que tem limitações na atuação da polícia. Tem bandidos hoje no Rio de Janeiro com blindagem política. Não é simples prender, mas a solução de dizer que, olha, nós vamos prender o Tandera, o Abelha e o Zinho,
vai melhorar muito o Rio de Janeiro. A capacidade de substituição de líderes não é muito grande nos grupos criminosos. Sai o Zinho, entra outro. Tanto que saiu o Eco, entrou o Zinho. O Abelha é mais um que surge, né, no Comando Vermelho. Então, prender esses caras são só mais uns bandidos que serão presos e que no futuro ainda teremos dificuldade de mandá-los para presídios federais, porque saiu lá o seu pedido para mandar para presídio federal e depois a Justiça mandou quase todo mundo de volta, governador. Olha, Tino, a morte do Eco desestabilizou muito a facção. Tanto é que o tráfico de drogas começou a tentar invadir as áreas de milícia. O pessoal da Gardênia passou por isso. Então, quando nós tiramos esses líderes, cada dia está mais difícil para eles terem novos líderes. Por isso é importante, sim, esse trabalho de neutralização dos líderes, mas não é só isso. Você tem que ter asfixia financeira, você tem que ter o combate, tem que ter a proibição da entrada de armas e drogas aqui. Não é uma vertente só. São várias vertentes que vão dando o verdadeiro trabalho, que é diminuir o poder dessas máfias. E nós estamos trabalhando para diminuir o poder delas, e a questão da força-tarefa da milícia provou que esse é o caminho certo. Nós bloqueamos mais de 2 bilhões de reais deles na justiça, prendemos mais de 1.500 milicianos, Tino, e o resultado foi o quê? O tráfico voltando a tentar enfrentar a milícia e tomar essas áreas. Nós temos que enfraquecer tanto o tráfico quanto a milícia para poder começar a vencer essa guerra contra o crime organizado. Governador, a ajuda federal que foi oferecida até hoje é suficiente ou o senhor espera mais? Tino, eu acho que é um processo. Começamos pelas estradas federais, que é muito importante esse policiamento nas estradas federais para que a gente possa impedir que essas armas e essas drogas venham para o Rio de Janeiro. Eu pedi ao presidente da República o reforço da Marinha em toda a questão da Baía de Guanabara e dos portos, e também pedir da Aeronáutica no reforço aos aeroportos para a gente conseguir fazer essa asfixia junto com a Polícia Federal, até porque o crime de lavagem de dinheiro é um crime federal, e essa nossa integração está caminhando para dar resultado. Eu não tenho dúvida que a gente caminha por um bom lugar. É óbvio que depois de um dia tão difícil como o que passamos ontem, e a ideia dessas facções é exatamente essa, descredibilizar o poder público. Quando a gente tem uma grande prisão e ele faz uma ação dessa, ele tenta descredibilizar tudo aquilo que nós estamos fazendo. Mas é importante a população saber, o caminho para um futuro melhor é esse. Junto, é óbvio, Tino, e eu capitanio a partir de amanhã isso, o endurecimento da legislação. O crime tem que passar a não compensar. Quem faz crime de terrorismo, quem faz crime de milícia e de tráfico, tem que ser 30 anos sem progressão, Tino. Tem que ficar pelo resto da vida sem ver família, sem ver ninguém. Porque isso é terrorismo. A gente não pode aceitar mais que isso aconteça, que a legislação brasileira tenha tantas brechas para que o crime compense. Ele fica lá um pouquinho, daqui a pouco sai, daqui a pouco tem progressão. Crime de terrorismo não pode ter progressão, Tino. O crime eles têm que ter medo de cometer crime, que infelizmente com a legislação que a gente vive hoje é muito difícil. Você mesmo colocou aí a questão dos presídios federais, onde a gente está fazendo a nossa parte e infelizmente por brechas na legislação, metade desses criminosos conseguiram voltar para cá. É verdade. Governador, muito obrigado. O governador entende lei, se não me engano, o senhor é bacharel em direito, não é, governador? Eu lembro da sua biografia. Sou advogado. É advogado. Então, o nosso governador é advogado, entende das leis e, olha, eu, como apaixonado pelo direito que sou, acho, lamentavelmente, as leis do nosso país vergonhosas. Ontem, só um comentário fora do nosso contexto, ontem nós vimos em São Paulo que um garoto matou uma menina numa escola, lá no estado de São Paulo. Governador, só no Brasil que aquele garoto não é criminoso. Só no Brasil que aquele garoto não cometeu um crime, porque é menor de idade. Olha só os absurdos que nós vivemos. É só um comentário, o senhor não precisa
comentar nada sobre isso, sou uma autoridade, mas é um desabafo de um cidadão. E o senhor, como político, o senhor precisa conversar com seus pares políticos para a gente mudar essa realidade. A gente não aguenta mais viver num país onde tem uma ala política que diz que bandido tem que ser desencarcerado, que bandido tem que ser recuperado, bandido tem que ser punido. Quando ele é condenado, ele tem que pagar pelo que ele fez. Não adianta achar que vai ressocializar o bandido que está afim de matar todo mundo. Não adianta. Governador, desculpa o desabafo, mas como cidadão, como pai... Coutinho, você me permite... Se você me permite, também não como governador, não, também como pai, como cidadão, as imagens que nós vimos no Jacarezinho, de bandidos treinando, usando creche como escudo, é a grande prova, Tino, dessa retórica, dessa triste retórica de que a polícia má e perversa que entra na comunidade para matar meninos pretos e pobres que são vítimas da sociedade. Essas imagens acabam com essa narrativa triste. Não, são criminosos, fortemente armados, criminosos cruéis, que assolam a população. E é contra isso, Tino, que as nossas forças de segurança, que têm problemas, tem sim, mas que lutam todo dia para defender a vida da população. Governador, já que o senhor tocou nesse assunto, aí eu vou um pouquinho além. Governador, nós mostramos aquelas imagens lá no Complexo da Maré, na área do TCP, há mais de um ano com o mosquito fofoqueiro. E eu sou muito crítico, governador, e eu sempre cito o seu nome aqui. Eu falo, governador, cadê os helicópteros da polícia? Se o mosquito fofoqueiro consegue achar, imagina os helicópteros da polícia. Tem um helicóptero da polícia que o senhor equipou com uma câmera que tem um zoom 100 vezes melhor que o nosso. Então a gente precisa dos nossos helicópteros fazendo a segurança da população. Pagamos os nossos impostos. Sabemos que a situação financeira não é das melhores, mas a gente precisa de segurança, governador. Me ajuda. Olha, Tino, todas aquelas imagens que vocês divulgaram agora são todas da Polícia Civil, são todas dos drones que eu comprei, dos helicópteros que eu comprei. Então, a polícia está completamente equipada. É uma investigação de 2 anos que indiciou 900 criminosos e que agora a gente está junto com o Ministério Público para que essas pessoas sejam denunciadas e a gente possa efetuar as prisões delas. Tá bom, governador, mas a gente precisa ver os helicópteros voando mais. Que a gente liga na Record de São Paulo, tem helicóptero da polícia todo dia sobrevoando São Paulo. Aqui no Rio de Janeiro, eu decolo com o mosquito fofoqueiro diariamente e poucas vezes vejo os nossos helicópteros das polícias sobrevoando o Rio. A população clama por isso. E outra coisa, o helicóptero oferece segurança à população e aos policiais que estão na operação. O senhor sabe disso muito melhor do que eu. Sei e concordo com a crítica, estamos tentando vencer a barreira que nós sabemos que o Rio de Janeiro tem, vencer essa barreira para os helicópteros poderem voltar a ser utilizados. Isso aí, eu converso com o governador de maneira respeitosa, mas é um governador que conversa, dialoga, não se esconde, aceita críticas, conversa, e eu acho que a conversa é a chave para tudo. Governador, grande abraço. Muito obrigado e ajuda, porque o Rio de Janeiro está precisando muito de segurança. Um abraço. Fica com Deus, um abraço à família. Um abraço. Boa tarde a todos. Boa tarde. Verdade.